Boa noite a todos os irmãos. Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura no livro A História da Igreja, partindo desse tópico chamado Dirigido aos Gentios. Só lembrando que se algum irmão que está em comunhão tiver algum comentário a fazer no meio da leitura, pode estar interrompendo, sem problema nenhum. Vamos lá. Cornélio, o centurião, o homem devoto e aqueles que estavam com ele, são agora recebidos na Igreja de Deus. Pedro havia dado a entender tal chamado em seu primeiro discurso. Ele é agora convocado por Deus, de um modo especial e com indicações especiais de seu propósito. Para abrir a porta àqueles gentios tementes a Deus, Até esse momento, a igreja consistia principalmente, se não exclusivamente, de judeus. Mas Deus tratou carinhosamente com seu povo antigo, considerando seus preconceitos nacionais. Cornélio, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 1 e 2. Eles não podiam ter qualquer objeção, de modo pessoal, quanto a receber tal pessoa. Assim, Deus é gracioso, terno e misericordioso. Mas nenhuma dúvida foi deixada na mente de Pedro quanto à vontade divina. Deus graciosamente silenciou seus raciocínios e venceu sua relutância com a sua repreensão. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Pedro agora procede, embora lentamente, era um novo tipo de trabalho para ele. Mas nada parece mais surpreendente a Pedro do que o fato de que os gentios deveriam ser trazidos à bênção sem ao menos se tornarem judeus ou se submeterem a qualquer ordenança judaica. Isto para Pedro, para os gentios e em si mesmo foi um imenso passo. Isso ataca a própria raiz do papado, do useísmo, da sucessão apostólica e de qualquer sistema de ordenanças. Nesse fato, uma enxurrada de luz é derramada sobre o caráter da presente dispensação. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 10, verso 34 e 35. Claramente, não era mais necessário se tornar judeu ou se submeter aos ritos e cerimônias externas do judaísmo para desfrutar das mais ricas bênçãos do céu. Sem a imposição das mãos apostólicas, embora o próprio Pedro, em poder e autoridade divina, estivesse presente, e antes de serem batizados com água, eles foram batizados com o Espírito Santo. Enquanto a palavra de Deus saía dos lábios de Pedro, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam. Antes disso, no entanto, uma obra abençoada por meio da graça de Deus vinha acontecendo no coração de Cornélio. Ele era uma alma divinamente vivificada.
As operações de vivificação do Espírito são bem distintas de ser selada com o Espírito. Antes que o Espírito Santo possa selar, deve haver algo para ele selar. Ele não pode selar nossa velha natureza. Deve haver uma nova natureza para ele selar. Portanto, deve haver um momento na história de cada cristão quando ele é vivificado, mas não ainda selado. Porém, mais cedo ou mais tarde, a obra estará completa. Efésios, capítulo 1, verso 13. Por exemplo, o filho pródigo foi vivificado ou convertido quando ele deixou o país distante, mas ele ainda era estranho ao amor e graça do Pai, e, consequentemente, ainda não tinha fé para descansar calmamente em Cristo como a fonte de toda a bênção. Ele era ainda um incrédulo, embora vivificado. Certamente, ele não foi selado com o Espírito. Quanto ao seu perdão e aceitação, até o momento em que recebeu o beijo de reconciliação, ou o anel, o símbolo do eterno amor. O evangelho da salvação é mais que uma preocupação pela alma, ainda que seja legítimo. A incredulidade que desonra a Cristo pode acompanhar, por um certo tempo, uma obra genuína do Espírito de Deus na alma. O filho pródigo tinha uma certa crença de que havia algo de bom no coração de seu pai, o que o leva a se aproximar, mas certamente ainda carecia da plena fé no Evangelho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Evangelho de João, capítulo 3, verso 33. Onde quer que haja fé em Cristo e em sua obra, lá está o selo de Deus. O próprio Paulo esteve, pelo menos 3 dias, no mais profundo exercício de alma, sem a paz e o descanso que o selo do Espírito Santo proporciona. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Atos, capítulo 9, verso 9. Retornemos agora ao ponto principal que temos diante de nós. Como é que está a leitura aí, irmãos? Está muito correndo? Está boa? Ok. O selo dos gentios. Observe, então, esse importante fato conectado à introdução dos gentios à igreja. Eles recebem o dom, dádiva do Espírito Santo, simplesmente por meio da pregação da palavra. Em Jerusalém, os judeus foram batizados antes de terem recebido o Espírito Santo. Em Samaria, os samaritanos foram não apenas batizados, mas tiveram que passar pela imposição de mãos dos apóstolos com oração, antes de receberem o Espírito Santo. Mas em Cesareia, sem batismo, sem imposição de mãos e sem oração, a mais rica bênção cristã foi dada aos gentios, embora a doutrina da igreja como o corpo de Cristo ainda não tenha sido revelada. A graça de Deus assim apresentada aos gentios no início da dispensação a tem caracterizado desde então.
somos gentios, não somos judeus nem samaritanos. Portanto, os caminhos de Deus em graça e sua ordem de coisas para com os gentios têm uma aplicação especial para nós. Não há exemplo registrado pelos historiadores inspirados de alguém que tenha sido batizado sem professar fé em Cristo. Mas se formos seguir o padrão de coisas em Cesareia, devemos procurar pelo selamento, assim como pela vivificação, para a paz com Deus, assim como para a fé em Cristo, antes do batismo. O caso de Cornélio se situa justamente no início de nossa dispensação. Foi a primeira expressão de graça endereçada diretamente aos gentios, e certamente deveria ser um modelo para pregadores e discípulos gentios, quando a palavra de Deus, que foi, naqueles dias, pregada a Cornélio, é hoje crida, podemos garantir que temos os mesmos efeitos, isto é, a paz com Deus. Pregar, crer, selar, batizar é a ordem divina das coisas aqui. Deus e sua palavra nunca mudam, embora os tempos mudam. Como dizem os homens, assim como as opiniões humanas mudam e as observâncias religiosas mudam, mas a palavra de Deus nunca. Judeus, gentios e samaritanos professaram fé em Cristo antes de serem batizados. De fato, o batismo presume vida eterna adquirida pela fé e não transmitida após o ato de batizar, como ensinam os católicos e anglicanos. A graça e a vida são comunicadas por meio de sacramentos, dizem eles, que só podem ser efetuadas por esses meios, independente de qualquer exercício de intelecto da parte da pessoa trazida à união. O santo batismo é o meio pelo qual uma vida nova e espiritual é conferida ao receptor. Tais noções nem precisamos comentar muito, são totalmente contrárias às Escrituras. O batismo não concede nada. A vida é concedida por outros modos, como as Escrituras claramente ensinam. A conversão ou nascer de novo é efetuada em todos os casos, sem exceção, pelo Espírito Santo. Como lemos em 1 Pedro, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, versos 22 a 23. Aqui, a verdade do Evangelho é vista como o meio e o Espírito Santo como o poder da conversão. Cristo, ou Deus em Cristo, é o novo objetivo da alma. É pelo Espírito e pela verdade de Deus que tal bendita mudança é efetuada. Aqueles que confiam nas águas do batismo como um meio de efetuá-la, sinto lhes dizer, estão em uma grande e fatal engano. Ou um grande e fatal engano. No caso dos gentios em questão aqui, ainda mais que vida era possuída antes do batismo ser administrado, eles tinham o selo de Deus.
O batismo é o sinal da plena libertação e salvação garantidas ao crente pela morte e ressurreição de Cristo. Cornélio tinha vida, era um homem devoto, mas ele deveria ouvir de Pedro as palavras pelas quais ele seria salvo e totalmente liberto. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento ensinam essa bendita verdade da maneira mais clara possível. Israel, como um povo típico, após ter sido trazido a Deus e protegido pelo sangue do Cordeiro no Egito, foi batizado a Moisés na nuvem e no mar. Assim eles foram libertos do Egito e viram a salvação de Jeová. Novamente, Noé e sua família foram salvos através do dilúvio. Não por ele. Eles deixaram o velho mundo, passaram através das águas da morte e pousaram em uma nova condição de coisas. Como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo pela ressurreição de Jesus Cristo. Êxodo, capítulo 14, 1 Pedro, capítulo 3, verso 21. Mas qual era a palavra? Alguns poderiam perguntar que Pedro pregou e que foi acompanhada de tal notável bênção. Ele pregou paz por Jesus Cristo como Senhor de tudo. Cristo ressuscitado, exaltado e glorificado foi o grandioso objeto de seu testemunho. Ele o resume com essas palavras: a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Atos, capítulo 10, verso 43. Então segue-se a bênção. Os judeus que estavam presentes ficaram atônitos, mas se curvam e reconhecem a bondade de Deus para com os gentios. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos 10, capítulo 10, verso de 44 a 48. Vamos agora refazer um pouco nossos passos e observar alguns dos principais eventos que, por ordem, precedem o capítulo 10. Se não tiver algum comentário até aqui. Só uma coisa aí para os irmãos ficarem atentos a esse capítulo, né? Vamos dizer assim, essa parte que o irmão Alexandre deu. A gente nota algumas verdades que são preciosas para nós sendo relatadas aí. Né? Mas vê que começa primeiro com a questão de que a igreja ela não é Israel. A igreja, que é formada por um povo celestial, não é Israel, que é formada por um povo daqui da terra, terrenal, vamos dizer assim. E aí logo no começo, esse capítulo de Atos, né, que fala do recebimento, né,
dos gentios na esfera da, da, da casa de Deus, da igreja aí, através do apóstolo Pedro, a primeira coisa que a gente nota é que Pedro, mesmo ele tendo pregado, porque na pregação dele lá, quando a igreja foi iniciada, com o batismo com o Espírito Santo, em Atos 2, e ele na pregação dele, se eu não me engano também depois no testemunho dele, diante dos líderes religiosos e tudo mais, né, ele fala, né, claro, guiado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, ele fala sobre essa bênção alcançar os gentios também. Mas você vê que mesmo ele tendo recebido essa verdade, ainda aquele costume, vamos dizer assim, a educação que ele teve religiosa, desde criança, como judeu, atrapalhava, né, foi uma barreira, um impedimento para ele receber plenamente essa verdade. Por isso que Deus teve que agir na vida de Pedro ali através de uma visão, né, e mostrar a Pedro os gentios ali, o Cornélio e aqueles que estavam com ele, recebendo o Espírito Santo, mostrar como eles, quando eles creram, né, ali no Evangelho que foi pregado, da graça por Pedro, e aqueles outros judeus que estavam ali com Pedro, eles, ao receber o Espírito Santo, eles falavam em línguas, né, e aí os judeus e Pedro viram isso. Né? E aí eles perceberam que foi da mesma forma como lá em Atos 2,42, quando a igreja foi inaugurada com o batismo do Espírito Santo, também desceu, né, o Espírito Santo na forma de línguas de fogo ali, e eles também falavam em línguas e pregaram o evangelho ali em Jerusalém. Vários prosélitos judeus de vários países ouviram eles pregando nas suas próprias línguas, né? E creram. Então, eles viram e lembraram disso, e também, quando eles receberam o Espírito Santo, eles também receberam esse dom. E aí, o Senhor Jesus, Deus, ele fez com que essa mesma maravilha, esse mesmo sinal, né, esse mesmo dom e esse sinal para os judeus ocorresse de novo aí com os gentios. Então, só assim, aqueles judeus e o próprio Pedro também, né, puderam, vamos dizer assim, entender na prática e ter a realidade dessa verdade de que esse dom, essa virtude, essa obra que o Senhor Jesus estava fazendo de edificação, de formação da Assembleia, da Igreja, os gentios também faziam parte. Não era uma coisa particular dos judeus. Então, você vê como uma educação religiosa pode levar a um preconceito e os judeus tinham muito disso, né, em relação aos gentios. Eles nem mesmo entravam na casa, não comiam com os gentios, consideravam os gentios como cães e outras coisas mais, né? Não, vamos dizer assim, isso tudo por costume e por cultura deles, né? Porque Deus nunca mandou eles serem assim. Apesar de toda preceitos da lei que foi dado a eles, falar muito da separação, de eles se separarem, né, dos gentios, da iniquidade, do mal, tal. Mas, né, também lá na lei falava de que os profetas também falaram de que a obediência do povo de Israel em seguir ao verdadeiro Deus, ao Senhor Jesus, Jeová para eles lá, né? Aquilo ali
ia trazer grande bênção para eles, mas também que aquelas bênçãos iam alcançar também os gentios através deles. Então a gente não vê na lei lá, né, falando, mandando eles serem, vamos dizer assim, preconceituosos no sentido de negarem, né, essa verdade, conhecimento de Deus, do Deus verdadeiro, para os gentios. Mas quando, nessa época aí, né, até quando o Senhor Jesus veio, ele trouxe esse evangelho da graça e tudo mais, e com a igreja também, os judeus já estavam nessa situação, nessa forma de pensar, em que eles rejeitavam totalmente os gentios. Então não tinha nem, vamos dizer assim, uma brecha, um caminho para chegar até eles e falar, e eles ouvirem a palavra de Deus e conhecer o verdadeiro Deus através deles, porque eles se fecharam totalmente dentro do sistema religioso deles. Eles fizeram isso por eles mesmos, não foi porque a lei mandava fazer isso, não. Eles fizeram isso. Então, aí a gente vê que por os judeus estarem nessa situação aí, então Pedro e esses outros judeus tiveram que ter esse impacto e ter Deus agir de forma poderosa, né, com sinais, né, a visão dada a Pedro para que ele fosse até lá ao Cornélio, senão ele não ia. Deus foi, deu a visão a ele e tudo mais. Se aqueles homens tivessem chegado lá e batido lá, sem o Senhor tivesse dado essa visão antes a Pedro, de que ele teria que ir lá, né? Pedro ia mandar eles embora, porque ele era judeu, aqueles homens eram gentios, e ele não quer saber de contato nenhum com eles. Mas o Senhor teve que preparar o coração de Pedro, o espírito de Pedro, a mente de Pedro, para essa verdade, né, que faz parte, né, da verdade agora do Novo Testamento, da igreja, de que este povo, né, que faz parte da Assembleia, da casa de Deus, né, ele não é formado por um povo específico da terra. Não. Ele é formado por judeus, gentios, né? Então, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a primeira grande verdade aí que a gente vê aí, né, nesse relato aí. Depois a gente vê o novo nascimento. Então, aquele Cornélio, ele mandou os servos dele ir procurar Pedro, porque ele teve uma visão de Deus também, né, para chamar Pedro, mas porque era um gentio piedoso, uma pessoa piedosa, e Deus estava vendo tudo isso. Uma pessoa piedosa nesse sentido, né, que é uma pessoa que buscava Deus, que procurava fazer, né, dentro daquele o pouco conhecimento que ele tinha, a pouca luz que ele já tinha ali, ele procurava andar e servir a Deus ali. Então, uma pessoa piedosa, como a pessoa só pode ser piedosa se ela tem um novo nascimento? Então, Deus já tinha dado a ele essa nova vida, para que ele buscasse as coisas de Deus e fizesse aquilo que agrada a Deus, procurasse buscar fazer aquilo que agrada a Deus. O coração dele se movia para isso, porque ele já tinha uma nova vida, um novo nascimento. Então, né, outra grande verdade aí falada que é o novo nascimento. Para ser salvo, a pessoa tem que ter esse novo nascimento, essa nova vida. E quem faz isso é o próprio Deus, quem dá esse novo nascimento. A gente lembra lá de o Senhor Jesus conversando com Nicodemo. Você vê que um judeu lá, Nicodemo, foi conversar com o Senhor Jesus e ele não entendeu isso aí, essa questão do novo nascimento, quando o Senhor Jesus falou para ele, é-vos necessário nascer de novo. E ele pensou que teria que entrar de novo na barriga da mãe para nascer de novo. Não estava entendendo as coisas espirituais, as verdades espirituais que o Senhor estava falando com ele ali. E ele era mestre em Israel. Você vê como eles estavam tão fechados na religiosidade dele, nos costumes dele, nos pensamentos dele, que, né, o Cornélio ali não estava, Nicodemos não estava ali entendendo o que o Senhor Jesus estava falando sobre o novo nascimento. Claro que depois ele entendeu, né? Nicodemos também
se converteu, creu no Senhor Jesus, então depois ele entendeu essa questão do novo nascimento. Então, essa é a segunda verdade. E aí tem o selo do Espírito Santo. Então, nasceu de novo, ouviu o Evangelho da graça, creu no Senhor Jesus, é selado pelo Espírito Santo. Então, outra grande verdade, né? Então, só há um batismo. Isso aí que houve com eles aí, no caso, com esses gentios e com todos os cristãos, todos que se converteram depois da inauguração da igreja, o que ocorre é o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e habita no cristão. Não é batismo com o Espírito Santo. Batismo, só há um batismo. O batismo com o Espírito Santo foi lá em Atos 2. Batismo, né? Aqueles 120, né? Eu acho que foi 120 ou aproximadamente isso, não sei, que estavam ali no cenáculo esperando serem revestidos do alto de poder, obedecendo ali o Senhor Jesus falou para eles irem para Jerusalém, esperar até que do alto fossem revestidos, né, do poder do Espírito Santo. E eles ficaram esperando, e aí o Espírito Santo veio e habitou neles ali. Então, ali inicia a igreja. Batismo é o início de alguma coisa. Alguém, quando os marinheiros, né, os construtores de navio, tem esse costume, né? Constrói um navio, depois tem o batismo do navio. Qual é o batismo? Vai lá, né? Batiza o navio, acho que quebra até uma garrafa, alguma coisa de champanhe ou de bebida, alguma coisa do navio, e aí lança o navio no mar. O navio vai, sai da doca onde ele está sendo construído e cai no mar. Então, inaugurou o navio. Dali em diante é uma embarcação, né, para cumprir a sua missão ali no mar. A mesma coisa ali, a igreja, em Atos 2. Aqueles discípulos de Jesus ali, né, judeus ali, estavam esperando, já estavam, vamos dizer assim, preparados pelo Senhor Jesus, porque eles já tinham um novo nascimento, já tinham crido no Senhor Jesus Cristo, né, porque eles andaram com o Senhor Jesus, ouviram a sua palavra, ouviram a sua mensagem, viram ele ressuscitado e tudo mais. Eles já tinham um novo nascimento, creram no Senhor Jesus, só faltava agora o Espírito Santo. O Senhor Jesus mandou eles esperarem. Então, veio o Espírito Santo e ali inicia a igreja. Então, aí no caso dos gentios, não é batismo, né? Eles foram batizados com o Espírito Santo. Não, eles foram selados com o Espírito Santo. Há um só batismo, que é lá no início da igreja. Eles foram selados. Então, e aí a quarta e última verdade que é interessante aí, né, que é relacionada com o batismo, né, que muitos ficam dizendo que a pessoa só é salva se for crer e batizar também, mas não é assim, né? A gente vê, até por esse relato aí, que o Cornélio e os seus companheiros que estavam ali, gentios, eles tinham um novo nascimento, eles creram no Evangelho anunciado por Pedro, o Evangelho da Graça, e foram selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo só vem e habita uma pessoa, ou vem e faz o selo, quando a pessoa é salva. Então, eles ouviram, eles tiveram um novo nascimento, eles tinham um novo nascimento, ouviram o Evangelho e foram selados, estão salvos. Depois disso, né, é que Pedro vai e faz o batismo para introduzir eles na esfera da igreja de Deus, da Assembleia de Deus, não é a denominação, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, na esfera cristã. Aqueles homens eram gentios, né? Os gentios eram pagãos, adoradores de ídolos e outras coisas mais, não eram judeus, não estavam na esfera dos judeus, da nação de Israel, eram gentios. Agora eles se converteram, creram no Senhor Jesus, foram selados com o Espírito Santo, e Pedro, então, agora batiza eles, e eles são introduzidos agora na esfera cristã, ou da Igreja de Deus.
E os companheiros de Pedro, todos judeus ali, viram isso e puderam assim dar testemunho a todos de que os gentios também foram introduzidos nessa nova, nesse nova comissionamento de povo, nessa nova coisa que o Senhor, que Deus estava fazendo no mundo, né? Que era a formação, que é, né, a formação da igreja. Então, a gente vê aí que, pela ordem aí, eles já estavam salvos, já tinham sido salvos, porque o Espírito Santo vem e sela eles, né? E eles puderam ver isso pela manifestação, né, de sinais ali. E depois disso, né, para ser um testemunho para a, a igreja, né, os outros que estavam ali, eles são então batizados e introduzidos nessa esfera, né, da Assembleia, da Igreja de Deus. Então, são as verdades bem colocadas aí, né? E quis repetir aqui para a gente destacar isso, né? Porque às vezes a gente vai ouvir muitas coisas sempre, como a gente sempre ouve, contrárias ou diferentes e tal, mas essas são verdades que têm que ficar firmes no nosso coração e nosso entendimento. Lembrando sempre que quando fala de selo do Espírito Santo, fala de uma garantia, de um penhor, de uma coisa que Deus está fazendo e que ninguém pode desfazer. Então, se uma pessoa é salva, né, ela foi selada com o Espírito Santo, ninguém pode desfazer mais isso. É o selo de Deus, é o Espírito Santo na vida da pessoa. É o penhor, é a garantia de que quando o Senhor Jesus vier, né, para levar a sua igreja, essa pessoa vai também, né? Ou todos nós, né, que cremos e que somos selados com o Espírito Santo. Então, isso é o penhor do Espírito Santo, é o selo do Espírito Santo. Então, essa é uma garantia, uma coisa que não pode ser desfeita por ninguém, nem mesmo por nós mesmos, nem mesmo pela própria pessoa. E assim foi selado com o Espírito Santo. Tá bom? Então, é aquela última verdade que a gente vou relembrar aqui. Uma vez salvo, salvo para sempre. Salvo eternamente. Só ressaltar. Ok, dando continuidade aqui. É só relembrando os irmãos aí que tiverem dúvida, os irmãos que estão chegando aí, tiverem dúvida, esse assunto mesmo que o irmão Wesley abordou aí é muito importante, né? A gente está relembrando, frisando, porque é muito confuso no sistema denominacional, né? Essa questão do batismo, né? Tem muita confusão com relação ao batismo e com relação também à vivificação, né? Muitos nem têm conhecimento, né, desse assunto, da vivificação. Então, é um assunto muito bom, a gente está sempre relembrando, está estudando, está vendo na palavra, né? A vivificação, o batismo, não confundir com o selo, como o irmão Wesley bem colocou ali, com o selo do Espírito Santo, o batismo foi um só, né? Todos os outros que creu no Senhor Jesus após aquele dia de Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, né, todos os outros já foram selados, porque ele já incluía naquele batismo, como Paulo mesmo se inclui, né, falando em 1 Coríntios, né, que nós fomos batizados em um só corpo, fomos batizados em um espírito formando um corpo, então formou o corpo ali,
as pessoas vão sendo acrescentadas a esse corpo e vão recebendo o Espírito Santo, que é o selo, né, o penhor da nossa salvação. Se tiver alguma dúvida, é só sinalizar aí e perguntar, a responder. Vou estar dando prosseguimento. O primeiro mártir cristão, Estevão, diácono e evangelista, é o primeiro a receber a coroa do martírio pelo nome de Jesus. Ele permanece à frente do nobre exército dos mártires. Ele é perfeito como uma figura, um protótipo de um verdadeiro mártir, firme e inabalável em sua fé, ousado e destemido diante de seus acusadores, aguçado e fiel em sua defesa diante do sinédrio, livre da malícia em suas mais fortes declarações, cheio de caridade para com todos os homens. Ele sela seu testemunho com seu sangue e então dorme em Jesus. Em alguns aspectos, Estevão lembra o próprio bendito Senhor. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, verso 59. Parece com: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 46. E de novo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos, capítulo 7, verso 60. Lembra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 34. Apesar de Estevão não indicar a ignorância dele, já podemos ver que problemas, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, atacam o jovem a igreja. A jovem igreja. É verdade que a palavra de Deus aumentou, multidões foram convertidas, e uma grande parte dos sacerdotes eram obedientes à fé. Porém, os gregos, ou helenistas, judeus de origem grega, murmuravam contra os hebreus, nativos da Judéia, porque suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. Isto levou à nomeação de 7 diáconos, Atos capítulo 6. Pelos seus nomes aqui dados, parece que os 7 escolhidos eram gregos, todos do lado dos murmuradores. Assim o Espírito de Deus dominou em graça. Estevão era um deles. E neste caso, a palavra do apóstolo foi exemplificada. Aqueles que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 13. Ele era cheio de fé e poder e fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. A energia do Espírito Santo se manifestava especialmente em Estevão. Havia diferentes sinagogas em Jerusalém apropriadas para diferentes raças de judeus. Foram as sinagogas dos libertinos, dos sirineus e etc., que se opunham a Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Segue-se, então, o que tem geralmente acontecido com os que confessam a Jesus em todas as eras. Incapazes de respondê-lo, eles o acusavam perante o conselho. Falsas testemunhas são abordadas para jurar que eles o tinham ouvido falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus.
e que Jesus de Nazaré destruiria aquele lugar e mudaria os costumes entregues a eles por Moisés. O caso estava agora diante do Sinédrio. O julgamento começa. Mas o que seus juízes teriam pensado quando viram sua face radiante como a face de um anjo? Temos o nobre discurso de Estevão aos chefes da nação diante de nós, convincente, desconcertante e esmagador. Sem dúvida, foi um testemunho do Espírito Santo aos judeus, da boca de Estevão, e ainda mais humilhante para os orgulhosos judeus, ouvirem sua condenação dos lados de um helenista. Mas o Espírito de Deus, quando sem impedimentos, pelos arranjos do homem, opera por quem ele quer. Estevão recapitula em linguagem ousada os principais pontos de sua história nacional. Ele fala especialmente das histórias de José e de Moisés. O primeiro, seus pais, os outros dos 12 filhos de Jacó. O haviam vendido aos gentios e o último desprezaram como príncipe juiz. Ele também os acusa de sempre resistir ao Espírito Santo, de sempre desobedecerem à lei, e agora por terem sido os traidores e assassinos do justo. Aqui, a testemunha fiel de Cristo foi interrompida. Não lhe foi permitido terminar seu discurso, uma figura tão verdadeira do tratamento para com os mártires daqueles dias até hoje. Os murmúrios, a indignação, a fúria do Sinédrio estavam fora de controle, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Atos, capítulo 7, verso 54. Mas em vez de dar prosseguimento ao discurso, ele entra em êxtase de coração ao Senhor e fixa seus olhos no céu, o lar e centro de união para todo o seu povo. Eis que vejo, diz Estevão, os céus abertos. Atos capítulo 7, verso 56. Ele está cheio do Espírito Santo enquanto olha para o alto e vê o Filho do Homem de pé ali, pronto para receber seu Espírito. Tal é, escreveu alguém, a posição do verdadeiro crente, ligado ao céu, bem acima da terra. Na presença do mundo que rejeitou a Cristo, um mundo assassino, o crente vivo na morte vê pelo poder do Espírito o céu e o Filho do Homem à direita de Deus. Estevão não diz Jesus. O Espírito o caracteriza como o Filho do Homem, que precioso testemunho para o homem. Não é sobre a glória que ele aqui testifica, mas sim sobre o Filho do Homem na glória, tendo os céus abertos diante dele. Quanto ao objeto de fé e a posição do crente, essa cena é definitivamente característica. Eis o proeminente, o mais próximo ao trono, perfeitas vestes triunfais, trajando. Aí está o que mais ao mestre se assemelha. Este santo, este Estevão, que se ajoelha, fixando o olhar enquanto os céus se abriam aos seus olhos e se fechavam, que tal como lâmpada quase apagada retoma seu fulgor e faz vê-lo o que a morte esconde a rigor. Ele que parece estar na terra, há de voar como pomba vera, e da amplitude do céu sem nuvem extraiu o mais puro dos ares.
para que os homens contemplem sua face angelical, plena do resplendor da graça celestial. Marte íntegro, apto a se conformar à morte de Jesus, vitória sem par. Tradução livre da Poesia Constante da edição original em inglês. Já examinamos com certo cuidado e minúcia a primeira seção da história da Igreja. Temos sido o mais cuidadosos possível, uma vez que as histórias sobre a Igreja, em geral, começam em um período posterior. A maioria começa onde as Escrituras terminam, ao menos quanto aos detalhes. Nenhuma das que temos nenhuma das que temos referem-se a Mateus 16, e poucas tentam um exame crítico de Atos dos Apóstolos que, afinal, é a única parte de sua história que comanda a nossa fé e que tem uma reivindicação absoluta de nossa obediência. No capítulo 8, encontramos o Espírito Santo em Samaria operando por Filipe. Ele tinha, por assim dizer, deixado a igreja, por assim dizer, deixado Jerusalém. Isso marca uma época distinta na história da igreja, especialmente em sua conexão com Jerusalém. Deixemos, por enquanto, os judeus enfurecidos e perseguidores e sigamos o caminho do Espírito à cidade de Samaria. Será, no entanto, de proveito olharmos por um momento ao que alguns têm chamado de a terceira perseguição. Irmãos, já são 9h32. Vocês vão concordar e acho por bem pararmos por aqui nesse tópico e prosseguir na semana seguinte daqui. Pronto, tá ok aí, irmão? Não. Grava aí esse tópico. Ok, irmão. Já a gravação.